sobre o tema relação com os pais e as ordens do amor. Constelação familiar é sobre aceitação. E aí as ordens do amor são esse princípio que quando a gente se alinha a eles, a gente encontra bem-estar. É como se os problemas que a gente enfrenta na relação com os pais, por exemplo, tem a ver com não conhecer as ordens do amor ou não estar sintonizado com elas. E aí tem um aspecto que é assim. Imagina que as ordens do amor são um grande rio e que a correnteza, então, é a direção que as ordens do amor apontam. Quando você se alinha com a correnteza, você está no fluir. A vida fica mais fácil. Existe harmonia. Quando você contraria, você tem mal-estar, tem as dificuldades que surgem. Então, basicamente a constelação é sobre facilitar que as ordens do amor sejam reconhecidas. Mas em essência, a essência da constelação familiar é a aceitação. Se você enfoca o aceitar as coisas como elas são, a vida fica muito mais fácil, porque todo o sofrimento vem da não aceitação, do apego. Apego à ideia de como as coisas devem ser. Apego à ideia de que as coisas têm que ser do seu jeito. É isso que traz sofrimento. Querer que as coisas sejam diferentes do que elas são. Quando existe aceitação das coisas como elas são, existe bem-estar. Quando não existe aceitação, tem sofrimento. E aí tem um aspecto importante que é assim. Olá, bem-vindo. Quando se fala da aceitação das coisas como elas são, significa que você reconhece que algo é o que é no momento. Não quer dizer se acomodar. Isso é muito importante. Muitas vezes as pessoas acham que aceitação significa se acomodar ou deixar que as coisas sejam de um jeito que não é saudável ou que você não deseja. Então, entender que a aceitação significa apenas reconhecer que algo está presente, que é o que é. Quando tem esse reconhecimento, a vida fica mais fácil. E a aceitação é o contrário de julgamento. Quando se julga as coisas, não se aceita elas como elas são. E aí pode parecer contraditório, né? Como lidar com as coisas quando você não gosta das coisas ou quando elas são abaixo daquilo que você espera? Seria possível a aceitação, mesmo quando você, no fundo, gostaria que fosse diferente? Então, aceitar é reconhecer a realidade do momento, não quer dizer se acomodar. Então, você pode aceitar que algo é de um jeito e agir para mudar. O que muda é que não precisa ter sofrimento. Não precisa ser um peso a questão de algo não ser como você gostaria. Você aceita, lida em paz, lida com tranquilidade em relação ao que está no momento e age dentro daquilo que está disponível no momento para a mudança que você deseja, nesse sentido. Bom, já então começando o assunto, entender as ordens do amor, então tem um componente prático, que significa levar para a vida. Então, na relação com os pais, as ordens do amor são da seguinte forma. Imagino que você... Bom, eu vou falar quais são as ordens do amor. As ordens do amor são dar e receber, pertencimento ou vínculo e hierarquia ou precedência. Tem uma coisa que facilita entender as ordens do amor, é assim. O dar e receber e a hierarquia e precedência normalmente estão juntos. Um implica no outro. Por quê? Quando fala de dar e receber na relação entre pais e filhos, significa os pais dão, os filhos recebem. Como que os filhos retribuem aos pais? Passando adiante, ou seja, dando para os próprios filhos. E quem não quer ter filhos? Não vai conseguir o equilíbrio?
uma maneira é criar coisas úteis, compartilhar com outras pessoas. Esse seria, na relação entre pais e filhos, a retribuição dos filhos aos pais, quando os filhos assumem a vida plenamente e passam a vida adiante. Olá, Suzy, bem-vinda. Eu acabei de começar, os 5 minutos iniciais foi uma apresentação de maneira geral, vai ficar salvo no GTV, é possível assistir lá. E nesse minuto, mesmo que eu entrei no assunto, eu falei do dar e receber e da hierarquia ou precedência, que sempre estão juntos. Então, para entender as ordens do amor, fica mais fácil se você entender isso. São 3 ordens do amor: dar e receber, hierarquia ou precedência, pertencimento ou vínculo. Olá, Marilda, bem-vinda. O dar e receber e a hierarquia ou precedência caminham juntos. Então, se você entender que o dar e receber e a hierarquia caminham juntos, fica mais fácil de entender como usar as ordens do amor para melhorar a relação com os pais. Por quê? A ideia, olá Leiloca, bem-vinda. O dar e receber e a hierarquia ou precedência significa os pais são grandes. Isso é quando as ordens do amor são observadas, são respeitadas. Os pais são grandes, os filhos são pequenos. Os pais dão, os filhos recebem. Então, os pais dão, os filhos recebem, é o dar e receber na relação entre pais e filhos. Os pais são grandes, os filhos são pequenos, é a hierarquia ou precedência na relação entre pais e filhos. Significa, os pais vieram antes. Então, eles precisam desse respeito, desse reconhecimento como pais. Quando se ignora isso que eu falei da precedência e do dar e receber, existe mal-estar. E aí eu vou falar disso daqui a pouco. Olá, Agnete, bem-vinda. O pertencimento ou vínculo é uma condição especial, porque não necessariamente pode estar na relação entre pais e filhos. Quando alguém, por exemplo, imagina que o pai não participa da criação do filho, porque os pais são separados, por exemplo. É importante o reconhecimento desse pai como pai, mesmo que ele não queira. Então, mesmo um pai que não assumiu os filhos, ainda assim continua sendo pai. E é importante ter esse reconhecimento. Às vezes a mãe pode querer assumir os 2 papéis, só que aí isso é ruim para a mãe, é ruim para o filho e é ruim para o pai. É importante, então, olá, Analígia. É importante ter o reconhecimento, então, de que pai e mãe são pai e mãe porque deram a vida. É esse o reconhecimento que a constelação familiar traz. Não depende de estar presente na vida ou não. Por quê? Porque existe um amor incondicional. Por mais que socialmente a gente pense isso, né? E até os filhos cobram dos pais isso, que eles estejam ou que eles estivessem presentes, essa cobrança traz sofrimento. Então, para ficar em paz em relação aos pais, é importante aceitar eles como eles são e como eles foram. Olá, Cláudio Cunha, bem-vindo. Quando se fala da relação entre pais e filhos, vamos dizer assim, um problema que surge no que se refere ao dar e receber e à hierarquia é o seguinte: quando os filhos querem cuidar dos pais. Ou seja, os filhos, cuidar seria o dar e receber. Então, quando os filhos querem dar para os pais ou retribuir aos pais, isso gera vamos dizer, gera um mal-estar, porque é como se os filhos se colocassem como pais dos pais. E o efeito disso é negativo. Daí uma pergunta pode surgir que é assim: então os filhos nunca podem cuidar dos pais? E quando os pais são idosos e precisam de cuidado? Então, a questão principal não é cuidar ou não. A questão principal é como esse cuidado é feito. Se os filhos cuidam dos pais como filhos, e aí, vamos dizer, de uma forma intuitiva, é buscar dentro. O que é cuidar dos pais sendo filho ou filha? De algum modo vai ter a ver com o respeito, com perguntar, com
pedir a permissão com a escuta emocional. Se os filhos impõem coisas aos pais, aí é vamos dizer, tende a ser uma inversão. Nesse caso, os filhos estão se colocando como pais dos pais. Você tem alguma pergunta? Se tiver algum comentário ou pergunta, ou quiser que eu esclareça alguma coisa, ou fale mais de algum assunto, fica à vontade para deixar um comentário. Pode ser comentário, pode ser pergunta, pode ser dúvida, fica à vontade. Então, às vezes os pais buscam os filhos. Às vezes os pais se colocam como filhos dos filhos. E, de novo, isso é uma inversão do dar e receber e da hierarquia. Mas como lidar? Se você é quem se coloca como pai ou mãe dos seus pais, você pode escolher mudar isso. Você pode escolher se colocar como filho ou filha a partir de agora. Fica mais no seu, vamos dizer, no seu alcance. Mas e quando são os pais que buscam você como se você fosse mãe ou pai dos seus pais? Como lidar com isso? Alguém tem alguma ideia? Como que você faz ou faria? Quem quiser comentar, fica à vontade. Então, algo a se fazer é uma constelação, porque isso vai ajudar. A dificuldade entre pais e filhos tem a ver com a dificuldade entre pais e filhos. Mas assim, os pais com os próprios pais. Então, quando os pais têm dificuldade com os filhos, é muito comum, é muito frequente, que os pais também tenham dificuldade com os próprios pais. Por isso, uma constelação, no sentido de precisa incluir os avós. Os pais precisam olhar para os próprios pais e, de alguma forma, melhorar a relação, trazer uma solução para a relação. Quando isso acontece, gera, vamos dizer, um bem-estar. Fica mais fácil a relação com os filhos. É como se os filhos refletem para os pais aquilo que não está bem resolvido na relação com os pais e os próprios pais. Mas também na relação dos pais com as próprias emoções. As duas coisas são, vamos dizer, são frequentes. Porque às vezes você pode estar bem com seus pais hoje, mas na infância não estava. Ou você pode estar bem com seus pais, mas de alguma forma você se adaptou a eles. Adaptar aos pais significa abrir mão de uma parte de você para ser o que eles gostariam que você fosse. Por exemplo, se os pais têm muitas preocupações, muitos medos e ansiedades, daí você também tem as mesmas preocupações, medos e ansiedades, daí você não faz nada que desafie eles. Então, a relação é boa porque também não sai da zona de conforto. Então, no fundo, não é boa, porque uma parte não está disponível. A parte, vamos dizer, autêntica, rebelde. A gente é o todo, né? A gente é o que tem consideração pelos outros e a gente é o lado que dá autenticidade, que tem consideração por si mesmo. Ignorar, vamos dizer, ignorar o que são, vamos dizer, impulsos ou vontades de seguir o seu coração para se adaptar aos seus pais, acaba trazendo um mal-estar, uma tristeza, por exemplo. E essa tristeza pode ser vista na relação com os filhos, no sentido de ver os filhos tristes ou de ter dificuldades porque os filhos não se comportam, que é o contrário da forma como você lidou com os seus pais. Geralmente, quando os pais, em relação aos próprios pais, têm uma boa relação, mas é uma relação de vamos dizer, de obediência, abrindo mão de uma parte de si, é comum que os filhos sejam rebeldes e mostrem o contrário. Eu vou ler o comentário. A Ana Lígia escreveu: complicado. No lugar de olhar para frente, para o futuro, deixa de crescer para olhar para os pais. Não que seja atraso, olhar para os pais. Mas os filhos devem seguir suas vidas. É isso mesmo, Ana Lígia. A ideia é que os filhos são para a vida. Os filhos, a metáfora do arqueiro, por exemplo, os filhos são como uma flecha lançada. Então, de fato, os filhos são para a vida. E aí, olha que coisa interessante. Os filhos só ficam disponíveis para a vida, os filhos só ficam disponíveis para a vida quando eles aceitam os pais como eles são. A gente precisa aceitar os pais.
A gente precisa ter gratidão pela vida, aceitar os pais como eles são e ver os pais. É necessário que a gente, como filho ou filha, a gente veja os pais como certos do jeito que eles são. E se tem desentendimento entre eles, é assunto deles. Por mais difícil que seja. Porque se tem, vamos dizer, quando tem brigas, violência, coisas assim, é frequente que os filhos tomem partido, por exemplo, de um dos lados. Só que isso gera mal-estar para os filhos. O olhar para frente, o olhar para o futuro, significa também aceitar que os pais são certos como eles são. Então, nas brigas deles, quando isso acontece, é assunto deles. Deixar com eles o assunto deles libera os filhos para a vida. Então, é aceitação, gratidão e respeito aos pais como certos do jeito que eles são. Isso libera os filhos para a vida, para o futuro. A Agnete escreveu: a depressão me levou a ser filha da minha filha. Ela, com muito carinho e discernimento, me ajudou. E hoje sou respeitada como mãe. Entendi, legal. E eu imagino que quando você fala, Agnete, de filha da sua filha, é que ela cuidou de você por um tempo, é isso? E porque, vamos dizer assim, os filhos podem cuidar dos pais ainda assim como filhos, que é nesse exemplo que eu dei de com respeito, consideração. E, bom, então eu falo, eu vou falar então agora, eu falei do dar e receber até agora, dar e receber e da hierarquia ou precedência, porque são juntos. Quem faz pelo outro, quem dá, se coloca como grande. Então os pais são grandes, os filhos são pequenos. Os pais dão, os filhos recebem. E é importante que seja assim. Mas e quando os filhos são independentes? E quando os filhos já saíram de casa e ganham mais que os pais? Como que é o dar e receber nesse caso? Então, cada caso é diferente. Então, se esse é um tema importante, se olharia numa constelação. Mas a questão principal é, dentro de si, ter um sim para os pais. Mesmo que você não precise dos seus pais, porque você é independente, é importante ter um sim no sentido de se permitir receber. Mesmo que você não precise de nada, pode ser um receber atenção, receber apoio, pode ser só o estar na posição de filho, sem esperar nada, mas estar receptivo. E então esse seria o dar e receber quando os filhos são independentes. Agora falando do pertencimento ou vínculo. Então, o pertencimento e vínculo na relação com os pais vai ter a ver com o que eu comentei. O pai e a mãe precisam ser reconhecidos como pai e mãe, independente do que eles fizeram. Se um é ausente, se o pai ou a mãe é ausente, ainda assim eles são pai e mãe porque deram a vida. Se os pais deram o filho ou filha para adoção, ainda assim os pais biológicos continuam sendo os pais. E precisa desse reconhecimento para ficar em paz. Então, mesmo quem não conheceu os pais, precisa internamente, precisa olhar para os pais biológicos internamente, imagem mental, olhar para os pais em si e ter aceitação, gratidão e respeito. Quando tem isso, a vida fica mais fácil. Fácil quer dizer menos difícil, vou colocar assim. O mais fácil também não é uma idealização, é menos difícil, por exemplo. A gente ter aceitação pelos pais vai tirar um monte de barreiras que a gente mesmo tem por conta de se sentir mal. Quando a gente tem julgamento em relação aos pais, quando a gente não aceita eles como são, a gente sente um vazio, sente o incompleto. E aí esse sentir vazio, sentir o incompleto, a gente acaba querendo compensar, trabalhando demais, comendo demais, usando drogas, lícitas ou ilícitas. E é isso. Então aceitar os pais é o caminho para ficar em paz e presente no momento. Tem um mestre espiritual, não sei se alguém conhece, que é o Good Jeffrey. E eu ouvi uma história uma vez, não lembro em que curso que eu estava fazendo. Eu tentei buscar no Google a referência da frase e não achei. Mas ele tinha um quadro, uma mensagem na sala dele. As pessoas buscavam o Good Jeffrey para
expansão da consciência, para se desenvolver espiritualmente. Só que quando alguém chegava no consultório dele, ele tinha um quadro com uma mensagem que dizia o seguinte: se você ainda não se resolveu com os seus pais, vá embora. O que ele queria dizer com isso? Que a busca espiritual só é verdadeira depois que se resolveu com os pais, depois que aceitou eles, que tem gratidão pela vida e respeita eles como pais. Ou seja, a partir daí é como se a gente começa a busca espiritual verdadeira quando a gente se resolve com os pais. É como se fosse o primeiro passo para de fato buscar a expansão da consciência, o desenvolvimento espiritual de uma forma legítima e presente no momento. A Suzy Meyer escreveu: sem julgamentos, só aceitar o dom da vida dada pelos pais. Exato, exato. Existe um senso comum, um pensamento social de que os pais têm que estar presentes, têm que participar, etc. Isso gera um monte de sofrimento, porque aí as pessoas ficam ressentidas, os filhos ficam ressentidos com os pais, porque não foram presentes, porque não foram como gostaria, e sofrem, e ficam sofrendo anos após anos, e aí desenvolvem doenças, ansiedade, depressão, etc., pelo simples fato de não aceitar os pais. Não que todos os problemas emocionais venham de não aceitar os pais, mas não aceitar os pais traz dificuldade emocional. Tanto que resolver com os pais, ou seja, mudar a relação com eles, e falar em resolver com os pais, tem o e-book Resolva-se com os seus pais, que você pode acessar no link da bio, gratuito, e também tem um curso online Resolva-se com os seus pais, que é um curso pago, e que é uma forma de você, em 4 semanas, se aprofundar nesse assunto. Então, se esse assunto de resolver-se com os seus pais é do seu interesse, o curso está disponível à venda com valor promocional e também está no link da bio, no meu perfil. Só clicar no Linktree, aí tem lá. Tem uma minissérie gratuita sobre a relação com os pais e tem o curso. Então você tem o e-book Resolva-se com os seus pais, tem uma minissérie gratuita sobre relação com os pais e tem um curso online Resolva-se com os seus pais. O curso online é mais elaborado, é mais profundo, tem exercícios e tem exercícios que você faz nas aulas e tem exercícios ao final de cada módulo, perguntas para revisão. Então, o pertencimento, aí é um ponto importante do pertencimento, que não é óbvio. Isso de compreender a ordem do amor pertencimento, da forma que eu vou falar, é uma coisa que eu desenvolvi a partir da prática, que é o seguinte: quando alguém falece, e é um falecimento inesperado, e isso causa uma tristeza, uma não aceitação desse falecimento, é normal que se carregue um sofrimento. O luto é necessário, mas as pessoas não se dão tempo do luto. Quando eu falo as pessoas, é uma generalização intencional. Muitas pessoas não se dão tempo do luto. Por quê? Porque o luto é uma dor. E aí, principalmente quando se perde os pais na infância, com pouca idade. E aí não se sabe lidar, vamos dizer, não se aceita a perda, no sentido de culpar alguém pelo falecimento, ou culpar o próprio falecido pelo falecimento dele. E, claro, isso vai afetar a família. Então, excluídos também são pessoas falecidas, em que as pessoas que continuam, os familiares, os entes queridos, não sabem lidar com a perda. Então, quando na família não se sabe lidar com a perda, e aí se ignora, deixa de pensar na pessoa que faleceu, por conta da dor emocional, isso gera um excluído. Qual a consequência? É uma tristeza que está no campo familiar. Então é muito frequente uma tristeza onde os filhos carregam a tristeza dos pais. E os pais já também, quando os filhos carregam a tristeza dos pais, é provável que os pais também estão carregando a tristeza dos próprios pais e assim por diante. Então, é importante olhar para a tristeza com aceitação, porque precisa incluir o excluído, o falecido. Incluir o falecido significa olhar para ele, dar espaço no coração para quem faleceu, e a aceitação vai trazer esse olhar. A aceitação vai trazer, eu vou dizer assim, a inclusão.
aceitar as emoções como certas do jeito como são. Isso faz a diferença. É muito importante aceitar aquilo que se sente no momento. E não é óbvio. Eu falo que não é óbvio porque nas sessões que eu atendo, nas sessões que eu faço diariamente, o tema da tristeza é recorrente e as pessoas, no geral, ou remoem a tristeza na negatividade dela, isso alimenta a tristeza, ou evitam contato com a tristeza, e isso alimenta a tristeza. Mas a aceitação é o passo da mudança. É isso que normalmente é uma das etapas nas sessões de constelação familiar individual. E é importante isso. É importante porque traz a inclusão. É como se a tristeza está presente porque alguém está excluído. E ao incluir essa pessoa, ou seja, incluir esse falecido, traz um bem-estar para a família. Bom, eu vou fazer o exercício. O exercício, então, a gente pode olhar para a tristeza. Então eu vou propor esse olhar para a tristeza como uma forma de incluir os excluídos, ok? Geralmente as pessoas pensam na tristeza como uma parte, como se fosse algo que a gente sente e que não tem a ver com a gente, mas a tristeza é uma parte nossa. A tristeza é uma parte sua, é como se fosse a sua criança interior. Então a tristeza precisa do cuidado que você gostaria que a sua criança tivesse recebido. Quando você olha para a sua criança interior e diz para ela que está tudo bem e ela sentir tristeza, isso muda a tristeza. É isso que a gente vai fazer. Então a gente vai olhar para acolher a tristeza, porque isso muda a relação com ela. O que é importante entender? Que a tristeza ela é necessária e ela precisa ser reconhecida. A tristeza tem uma função de fazer a gente questionar o que é importante de fato para a gente. A tristeza faz a gente perder o interesse nas coisas externas e olhar para dentro. E aí precisa diferenciar uma coisa que é a seguinte: o fato de ser desconfortável a tristeza, muitas vezes é a relação com ela que é desconfortável. Ou seja, não aceitar a tristeza faz ser ruim, faz ser desconfortável. Então o exercício é sobre olhar para a tristeza com aceitação, porque isso ajuda a melhorar a relação com os pais. Principalmente se eles também têm tristeza. Eu até, depois que a gente olha para a tristeza, e é bem rápido, a gente também olha para os pais e deixa com eles o que é deles. Então, quando se carrega uma tristeza que também é dos pais, ao deixar com eles o que é deles, isso traz um alívio, ok? Então, vamos para o exercício. Bom, pensa na tristeza como você em algum momento da sua vida, na infância talvez, e percebe se essa imagem de você triste está perto ou está longe. Se estiver longe, traz para perto. Imagina perto e percebe se é melhor ou pior. Percebe o que muda. E quando você olha para a sua imagem, para a imagem da tristeza, experimenta dizer para ela. E ao dizer, percebe o que muda. Você diz para essa imagem da tristeza, da sua criança interior triste, você diz para ela: eu vejo que você está triste. E está tudo bem. Você pode se sentir assim. Você pode sentir tristeza. Depois, você diz: eu te agradeço pelo que você me traz de bom. E percebe o que muda. Para finalizar essa parte, você diz: você é bem-vinda na minha vida. E eu agora cuido de você em primeiro lugar. E aí percebe o que muda. Como que foi? Alívio, né? É isso, quando a gente acolhe a tristeza, traz um alívio. O nosso último passo desse exercício é
Agora imagina, você olha para os seus pais. Agora que você acolheu a sua criança interior, acolheu a tristeza, você olha para os seus pais e você imagina que você tem uma caixa nas mãos. Dentro dessa caixa tem tudo que você carregava dos seus pais, mas que não é seu, que é deles. O que é seu você fica com você e o que é dele você devolve para eles. Então imagina que você devolve essa caixa para os seus pais e você diz: pai, mãe, deixo com vocês o que é de vocês e guardo comigo só o que é meu. Ok? Como foi? Nesse ponto a gente completou o exercício. Como eu falei, é um exercício simples e direto. Você sente já que alguma coisa muda. Então a Ana Lígia comentou, né, que trouxe alívio. Se alguém mais quiser comentar, como que foi o exercício? Enquanto isso, eu já vou finalizando. A gente está chegando no final. A ideia da live era ficar em 30 minutos mesmo, então a gente já está no finalzinho. Legal, gratidão também, Ana Lígia, por participar e pelos comentários. Então, é isso. A questão de... A constelação, então, é sobre se sintonizar com as ordens do amor. Quando se fala de constelação familiar, está falando das ordens do amor. Está falando do dar e receber, da hierarquia ou precedência, do pertencimento ou vínculo. É isso que é a constelação. É você se guiar por essas 3 ordens do amor, entender elas e aplicar na sua vida. E aí tem a diferença, como é elas na relação com os pais, como é ela na relação de casal e nas demais relações. Então, quando você entende as ordens do amor e procura se sintonizar com ela, fica mais fácil, vamos dizer assim. Fica mais fácil lidar com as coisas que acontecem. Olá, Rafa, bem-vindo. A gente está finalizando a live, mas ela vai ficar salva no IGTV, quem quiser assistir depois. Bom, então, se tiver alguma pergunta ou dúvida, é só mandar pelo direct. Lembrando que no Linktree, na minha bio, do meu perfil no Instagram, tem lá o e-book Resolva-se com seus pais, gratuito. Tem uma minissérie de vídeos, 5 vídeos também gratuita, sobre a relação com os pais e como melhorar ela. E também tem um curso online, Resolva-se com seus pais. Esse é um curso pago, está em valor promocional. Também tem mais informações lá no Linktree. E é isso. Gratidão a todo mundo que participou. Em outubro, no final do mês, daqui a um mês, vai ter uma nova turma de constelação familiar individual. Vai ter uma masterclass gratuita de constelação, ou seja, aulas gratuitas de constelação numa semana. E as aulas gratuitas vão ser segunda, quarta e sexta. E no domingo à noite tem a aula ao vivo, onde faço uma revisão das aulas anteriores, tiro dúvidas e apresento o curso de constelação familiar individual, e vai ter um preço especial. Vai ter um desconto ainda maior do que do lançamento anterior. A ideia é facilitar que as pessoas acessem essa abordagem. A abordagem que eu utilizo na constelação é muito prática, é muito direta, porque tem a ver com a minha maneira de ser. Cada pessoa que ensina a constelação ou facilita a partir da sua experiência. A minha maneira é muito prática, é muito simples. Então, as pessoas aprendem rápido a fazer constelação e a ter resultado já no primeiro dia de aula. Falando do curso de constelação familiar individual, ou seja, no primeiro dia, ou seja, no primeiro módulo, um módulo é por semana, são em videoaulas. Cada módulo você aprende, tem 7 aulas por módulo, 7, 8 aulas por módulo. Cada aula você aprende um componente diferente e já na primeira semana você já faz constelação familiar. Tenho depoimentos de participantes do curso que comprovam isso, que viram isso na prática, que as pessoas no curso que eu facilito já têm resultados, já conseguem ajudar outras pessoas com constelação na primeira semana. Então, esse curso vai ter nova turma aberta no final de outubro, começo de novembro. É na última semana, primeira semana. Eu vou avisar ao longo do tempo. Eu já estou avisando antecipadamente, mas é isso. Bom, então gratidão a todos. Gratidão. Lembro que vai ficar salvo no IGTV, é só assistir lá, quem chegou depois.
tá bom? Então, um grande abraço e aí terça que vem tem o último episódio. Esse foi o terceiro episódio, em relação com os pais. Na quarta que vem tem o último episódio.